Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Rafael Câmara. Que pole position espetacular na Hungria. Olha, tá legal ver essa nova geração de pilotos brasileiros nas categorias de base da Fórmula 1, né? Porque assim, olha, todo ano a gente tá tendo um brasileiro campeão. 2022, Drogovic campeão da Fórmula 2. 2023, Gabriel Bortoleto campeão da Fórmula 3. 2024, Gabriel Bortoleto campeão da Fórmula 2. 2025, Rafa Câmara agora colocando quase uma mão na taça do título da Fórmula 3. Assim, acredito que ainda vamos ter corrida em Zandvoort, ainda vamos ter, acho que, corrida na Itália. Não sei se, acho que a Fórmula 3, não sei se eles andam lá no final da temporada em Abu Dhabi, não sei, mas assim, tá terminando a temporada. A Fórmula 3 tem um calendário bem menor do que, por exemplo, a Fórmula 2 e a Fórmula 1. E a verdade seja dita aí, o Rafa Câmara larga em primeiro, uma volta fantástica, e os rivais deles, tanto o Tramites e o Tsolov, não estão no grid invertido. O Tramites 17º, o Tsolov 21º, desempenho fraquíssimo do Tsolov nessa classificação, que foi extremamente apertada, né? Tipo, o Câmara antes na volta da pole estava em 10º lugar, né? Tipo, se ele largasse em 10º, era complicado, assim, mesmo que ele pudesse somar alguns pontinhos, né? Era assim, talvez no grid divertido, largar em terceiro, etc. Mas a verdade é assim, progredir na Hungria é difícil, né? É uma pista técnica, 14 curvas, 4.381 metros, espero ter acertado certinho, né? Mas assim, é uma pista que o ponto de ultrapassagem é a curva 1 e a curva 2, né? Tipo, que você tem a reta, você tem aquela pequeno trecho de aceleração, que não é necessariamente uma reta, aí você tem aquela curva circular à esquerda. Mas na Fórmula 3, olha que curioso, é menos ponto de ultrapassagem que na Fórmula 1, porque os carros não têm tanta pressão aerodinâmica. Na Fórmula 1, por ser uma curva de raio longo, alguns carros conseguem fazer rápido por fora, outros por dentro, por isso que acaba virando disputa de posição ali, né? Não é tanto que acontece com a Fórmula 3, não é um carro que tem tanta pressão aerodinâmica assim. Mas o fato é que, assim, ele conseguir a pole já coloca ele numa condição boa para quem sabe ser campeão no domingo. Óbvio que isso aí, obviamente, depende da combinação de resultados, etc. Mas a vantagem dele está bem confortável no momento e convenhamos, né? Ele está acima dos demais até agora nessa temporada, tanto em regularidade, tanto em pico de performance. É uma demonstração de pilotagem até agora fantástica por parte do Rafa Câmara. E assim, né, a gente tem que parabenizar assim, que estamos vivendo uma geração muito boa de pilotos brasileiros, né? Pô, quem sabe teremos 3 pilotos brasileiros dentro da Fórmula 1. E pilotos que não estão lá porque a gente é um mercado consumidor legal, porque a gente traz marketing, porque são bons, entende? O Bortoleto está na Fórmula 1 porque ele é bom. O Drogovic, quem sabe, vai para a Fórmula 1 porque ele é bom. E assim, muito bom. Assim, a gente tem pilotos que são dão gosto de ver pilotando. Esse, pra mim, é a palavra, né? Tipo, você tem prazer em comemorar. Tipo, eu falo assim por experiência própria, né? Tipo, na Fórmula 1, eu ficava empolgado em ver um brasileiro lá. Tipo, 2008 foi talvez a última vez que eu fiquei tão empolgado quanto eu vi o Drogovic na Fórmula 2 em 2022. Tipo, eu acordava a qualquer horário só pra ver o Drogovic pilotando, porque tava muito legal ver ele guiando, a pilotagem dele. Sempre tinha alguma coisa interessante pra entregar. Tipo, tava divertidíssimo, né? E assim, eu não tive essa sensação em 2009, tipo, o ano todo, tá cassação, nossa, o Barrichello não vai ganhar o Button, e o Barrichello não teve uma temporada muito legal, teve 2 momentos muito bacanas, que foram as vitórias dele lá em Valência, Itália, eu comemorei pra caramba, mas é aquele negócio, não dava aquela empolgação que o Massa deu em 2008, né, que ali, tipo assim, você via mais brilhantismo, o Massa pilotando em um nível muito alto, etc. O Massa, após a molada, infelizmente, não foi o mesmo. Eu mantenho essa opinião, não acho que ele era o mesmo piloto, assim, em nível de pilotagem como era antes. Parecia, assim, que, assim, não é uma querendo atacar e tudo isso, mas parece que foi diferente, né? E assim, foi legal torcer pelo Hélio Castro Neves, pelo Tony Kanaan na Indy, né? Eu falo aqui, 2021 foi talvez o que eu mais me emocionei vendo uma corrida de, assim, aquelas 500 milhas, né? Tipo, vendo um brasileiro ganhar aquilo ali Nossa, mãe, que experiência mágica foi ver aquela vitória do Hélio Castro Neves, mas fato é que assim, chegamos para a Fórmula 1 agora, né? Fórmula 2, né? Em 2022, viu o Drogovic campeão, foi legal, viu o Bortoleto campeão em sequência, Fórmula 3, Fórmula 2. E agora tem o Rafa Câmara, assim, é legal ver esse país gerando grandes pilotos de novo, né? A gente passou uma safra de 2010 e eu não tô aqui querendo atacar, eu não acho que são pilotos ruins, eu acho o Felipe Nasser muito acima da média, adoraria ver ele na Indy, ele tá fazendo um grande trabalho lá nos protótipos americanos, foi injustiçado na Fórmula 1, mas assim, né, tipo, por exemplo, o Sérgio Sete Câmara é um bom piloto, acho que ele faz um trabalho bacana lá quando vai pra Fórmula E, mas assim, esse nível de empolgação de você
ver o piloto e ter, assim, convicção de que esse cara for para a Fórmula 1 um dia e vai andar bem, que ele tem um futuro muito brilhante pela frente, isso aí não é todo piloto que é capaz de gerar, entende? Então, assim, é legal ver esses caras conquistando muito na base do talento, porque, assim, o Brasil não é o país que consegue gerar mais dinheiro em patrocínio, né? É um país que, assim, os caras têm que superar muitas adversidades e dificuldades para chegar longe. O Felipe Drogovic, por exemplo, o pai é dono de uma empresa de autopeças, entende? Né? Um hiper investidor. Não vou falar também que é um cara humilde, mas assim, o cara vai lá, assim, e mesmo sem grandes patrocínios, conquista o espaço dele. Hoje é piloto reserva de Fórmula 1, entende? Chegou longe, né? Tipo, no mundo automobilístico, campeão de Fórmula 2, isso não é pouca coisa. Então, eu acho que, assim, temos que elogiar, né? Pilotos brasileiros estão lá porque são bons, porque não é que tem nome, né? Tipo, me frustra muito falar, o Mick Schumacher tá concorrendo a vaga da Cadillac, né? Não é porque ele é bom piloto, eu não acho ele ruim, tá, gente? Só dizendo isso, eu acho ok, né? Mas, cara, assim, a maior parte do Mick Schumacher está concorrendo é o sobrenome. Vamos fingir que não é isso, né? Coloque Mick De Cesare. Você acha que ele iria ser piloto de Fórmula 1? Não acho. A temporada de título dele da Fórmula 2 não é tão impressionante, por exemplo, como foi o vice-campeonato do Vest. O Vest ganhou 6 corridas no ano que ele perdeu pro Pucher, tudo porque a Prema não parafusou os 2 pneus traseiros dele lá na Holanda, né? Uma corrida que o Pucher bateu também de uma maneira, meu Deus do céu, aquilo foi duro de ver, né? Mas eu fico até hoje revoltado que o Vest não foi campeão, porque o Stanek também bateu nele lá na Itália. O Vest, pra mim, merecia muito mais aquele título do que o Pucher. E é um piloto, pra mim, que em termos de pilotagem, eu acho ele, pelo que eu vi da Fórmula 2, né, mais impressionante que o Mick. Eu acho que ele mostra mais velocidade pura. Então, a questão é, tipo, a gente sabe que o Brasil hoje está produzindo grandes pilotos, mas não é fácil para eles conquistarem um espaço dentro da categoria. Eles têm que mostrar um desempenho extraordinário, batalhar o tempo todo e aí torcer para que as equipes desvalorizem esse talento bruto deles, mais, por exemplo, do que marketing de alguns outros. Às vezes, obviamente, talento, né? Não é que o Brasil tem um monopólio de talento também, né? Tem pilotos fantásticos em todos os lugares do mundo ali. A Fórmula 2 está cheio de... esse ano talvez nem tanto, mas o Arvid Limbard é um piloto muito legal, o Alexander Dune é muito bom. A gente vê ali até nessa Fórmula 3, né? O Tsolov não é um piloto ruim, classificou mal hoje, né? Mas faz parte, né? Tipo, vai ter altos e baixos, isso faz parte até da carreira de um novato, mas... impressiona o Brasil voltando a produzir jovens pilotos legais, né? Tipo assim, empolgantes e que a gente crê que vai para a Fórmula 1, né? Porque foi em 2010, né? A década de 2010 não foi a maior safra que o Brasil produziu. E assim, o Brasil é um país que nos anos 90 e 80 teve Piquet e Ayrton Senna, a gente teve teve o Barrichello, nos anos 2000 Felipe Massa, nos anos 70 o Jack Stewart falava de onde surge tantos brasileiros, era nesse nível que o Brasil impressionava o mundo da Fórmula 1, e nos anos 70 teve o Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, então é bacana ver o impacto que o Brasil já teve no automobilismo, até mesmo na Indy, com o Castro Neves, Gil de Ferran, Canaan, várias vitórias de 500 milhas, título da Indy com o Canaan, acho que até o Gil de Ferran também já foi campeão, então assim, eu fico feliz em ver o automobilismo brasileiro respirando bem e dando a nós sinais de prosperidade para o futuro. Temos o Bortoleto hoje na Fórmula 1, vem mostrando sinais promissores. Eu não espero que ele vá lá e destrua o Nico Hülkenberg na temporada de estreia, porque não é assim que funciona. O Piastri, que é tido como um dos maiores jovens talentos que surgiu no automobilismo, só agora ele está superando o Norris. Nas 2 primeiras temporadas o britânico foi bem superior a ele, principalmente na primeira. Então, assim, tudo demanda tempo, mas ver o Rafa Câmara, ver essas poles, é difícil não se empolgar. E, assim, é mais do que certo. Vai estar na Fórmula 2 ano que vem e tudo indica que o título vem porque ele vem pilotando em um nível mais alto que os concorrentes e nem está próximo aí. Pode ser campeão no domingo, depende de uma combinação de resultados, mas é aquele negócio, se ganha e o Trump e o Tsolov não pontuam, fica meio difícil de acreditar que esse título tem alguma chance de voltar sair das mãos dele. Teria que acontecer uma hecatombe e a verdade seja dita, né? É difícil você sustentar um padrão de alto nível dentro da Fórmula 3, com carros iguais, um monte de pilotos rápidos também. Então, assim, conquistar tantas poles como o Rafa Câmara faz isso na temporada de estreia, isso já mostra que o cara mais capaz de fazer isso, talvez mais diferenciado seja ele. Então, é aquele negócio, a chance dele perder esse título tá pequena, mas aí é aquele negócio, tem que concretizar a vitória no domingo, se vencer no domingo, aí tudo indica que o Rafa Câmara será campeão mundial de Fórmula 3 e terá, obviamente, um bom assento na Fórmula 2 para quem sabe lutar pelo título ano que vem lá, né? Mas é negócio, paciência, ser campeão no ano de estreia da Fórmula 2 não é um padrão normal, então temos que esperar, obviamente, o desempenho que ele terá lá. Então, gente,
Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.